E no quadro Aprendendo Mais, vamos conhecer a história de Ruth. Quem foi Ruth na Bíblia? Ruth foi uma moabita que viveu no período dos juízes e que aparece como personagem principal do livro do Antigo Testamento que leva o seu nome. Ruth se casou com Malom. Malom era filho primogênito de Elimeleque e Noemi. Elimeleque acabou morrendo e em seguida seus 2 filhos também faleceram. Com a morte do marido e dos filhos, Noemi resolveu partir rumo à sua terra natal e com isso ela liberou suas noras a retornarem ao seu povo. Orfa, cunhada de Ruth, aproveitou a proposta e deixou Noemi, sua sogra. Ruth, entretanto, demonstrou seu profundo amor por Noemi e lhe comunicou que não a deixaria e somente a morte poderia separá-las. Essa decisão de Ruth implicava necessariamente em sua troca de nacionalidade, ou seja, ela estava disposta a se tornar uma judia e abandonar o seu Deus a favor do Deus de Noemi e ser sepultada no mesmo local de sua sogra. Quando chegar a Belém, Ruth se aproveitou da época da colheita da cevada, que precede a colheita do trigo, para conseguir um meio de sustento para ela e sua sogra. Ruth então foi respigar nos campos de Boaz, um parente rico do seu sogro falecido. Ruth demonstrou muita dedicação no que fazia e logo Boaz ficou sabendo de sua situação e da lealdade que ela possuía para com Noemi. Boaz então lhe concedeu alguns privilégios especiais que a favoreceu durante toda a colheita de cevada e do trigo. Mais tarde, Noemi instruiu a Ruth ir à eira durante a noite, a fim de persuadir Boaz e se tornar um parente remidor, ou seja, aquele que poderia comprar a propriedade de Elimeleque, Malom e Quilion, e apelando para o casamento e se casar com Ruth. Boaz consentiu com a proposta de Ruth e a enviou de volta para casa como um presente de 6 medidas de cevada. Entretanto, havia um parente próximo do que Boaz e este deveria declinar o seu direito para que Boaz pudesse casar com Ruth. Então, na presença de 10 anciões da cidade, foi oferecida ao parente mais próximo de Noemi a oportunidade de redimir um terreno que pertencia a Elimeleque e se casar com Ruth. Assim que esse parente desistiu do seu direito como parente remidor, Boaz voluntariamente assumiu seu lugar e seguiu o costume do casamento, um estatuto presente no livro de Deuteronômio 25:5, que permitia que o cunhado se casasse com a viúva de seu irmão. Vale lembrar que Boaz não era irmão de Malom, ex-marido de Ruth. Boaz era apenas um parente próximo. Boaz casou-se com Ruth. O primeiro filho do casal foi Obed, que significa servo. Com o nascimento de Obed, a amargura de Noemi foi amenizada e ela foi sua ama. Obed veio ser avó do rei Davi. Ruth é uma das 5 mulheres citada explicitamente na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, ao lado de Tamar, Raabe, Batseba e a própria Maria. Era muito comum que as mulheres fossem citadas em genealogias no Oriente, mas essas mulheres faziam parte do propósito de Deus de enviar o Cristo. Na história de Ruth, podemos ver claramente a soberania de Deus na escolha do improvável para cumprir os seus propósitos. Então, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu me chamo Débora Bueno, este é o canal Semeando a Palavra de Deus. Que Deus abençoe.